Sejam bem-vindos à quinta parte da aula de administração aplicada à segurança no trabalho. A empresa ela é vista como uma organização centrada em pessoas. Por mais que a empresa tenha diversos departamentos, ela tenha diversos setores, ela tenha diversas máquinas, ela tenha diversos processos, mas todos esses processos eles são realizados por pessoas. Então, nesse capítulo, a gente vai focar em tentar desmistificar a empresa como uma organização formada por pessoas. Uma empresa é uma organização humana. A empresa ela é uma entidade formada por pessoas. Sem pessoas, não vai existir trabalho, não vai existir gestão, não vai existir cultura ou até mesmo segurança. Dentro de uma empresa, são as pessoas que são responsáveis por pensar, por decidir, por criar. São elas que operam a máquina, elas que constroem a cultura, elas mantêm o funcionamento da empresa. A empresa, se nós formos avaliar, ela funciona como um sistema social. A empresa ela é um sistema humano organizado e composto por pessoas, processos, recursos, tecnologias, relações. Quando as pessoas falham, o sistema inteiro falha. Então, é por isso que dentro da saúde e segurança no trabalho, é fundamental que nós tenhamos o foco nas pessoas, em como é o comportamento das pessoas dentro daquele ambiente organizacional empresarial. Quais são os objetivos da empresa, né? Os objetivos eles são compartilhados. As pessoas, né, elas se unem dentro de uma empresa para alcançar objetivos que nenhuma pessoa sozinha iria conseguir. Aí daí a gente consegue produzir, vamos conseguir inovar, a gente consegue gerar valor, garantir uma continuidade, desenvolver segurança. Então, sem esse ambiente colaborativo, formado principalmente por pessoas, além dos recursos, obviamente, que nós não vamos conseguir a transformação dessa força de trabalho em produto, serviço, em algum meio transacional. Né? Então, para que eu possa ter essa formação produtiva, eu obrigatoriamente tenho que ter um ambiente colaborativo, compartilhado e focado em pessoas. A empresa, como um espaço de relações humanas, ela gere muitas coisas que acontecem no seu dia a dia. Durante o trabalho, a operação de uma empresa, a gente vai ter a cooperação, nós temos conflitos, temos uma negociação, a gente também tem o aprendizado, e a segurança e o risco, né? Por exemplo, todas as vezes que a gente investe numa inovação, a gente está assumindo o risco daquilo ou não conseguir virar um determinado produto, um determinado serviço. Então, muitas das vezes, algumas indústrias se baseiam em modelos já testados. Então, essa segurança e esse risco, elas estão presentes muito na cadeia produtiva, mas a gente tem que trazer isso para dentro da segurança no trabalho. Ainda mais quando a gente pensa que esses pontos são fundamentais dentro da segurança no trabalho. Dentro de uma empresa, eu não vou ter segurança se eu não tiver a cooperação de todos os colaboradores, de todos os funcionários, a integração entre a alta direção e o chão de fábrica. Eu tenho que dirimir conflitos dentro de uma empresa, né? Então, existe conflitos, existe posições opostas de modelos produtivos. Então, eu preciso gerenciar esses conflitos para que ele possa não afetar a minha cadeia produtiva, a minha cadeia até mesmo de segurança, né? Determinado grupo de funcionários não quer usar o EPI porque é desconfortável, é um conflito. Por quê? Porque é obrigatório utilizar o EPI,
Porque o EPI ele é uma peça-chave para que nós possamos ter aquela tarefa sendo executada de uma forma segura, não gerando riscos tanto ao funcionário quanto à empresa. Né? Então, para isso, dentro desse ambiente empresarial, a gente tem muita negociação. A negociação ela é fundamental para a gente entender o ponto de vista do outro e mostrar o nosso ponto de vista. E mostrar também que os procedimentos, as questões regulamentadoras, as questões normativas, nós não podemos abrir mão. Nós temos que estar fechado com elas, porque elas que vão garantir uma grande produtividade, uma segurança no nosso ambiente de trabalho e uma cultura estabelecida para que essas pessoas unidas em torno de um determinado projeto consigam atingir aquela visão, aquela missão, aquele objetivo que foi traçado. Também, dentro de uma empresa, é um ambiente de muito aprendizado. Né? Dentro da empresa, a gente vai conseguir verificar opiniões diversas, a gente vai conseguir, por exemplo, se comunicando com a equipe da empresa, verificar quais são as dificuldades, quais são as principais, os principais obstáculos que nós temos que superar para que nós consigamos alcançar a segurança e também consigamos alcançar uma alta produtividade. Então, tudo isso ali também sempre associado com a ideia de segurança, equilibrando com os riscos a serem tomados. Então, nesse contexto, a gente consegue verificar que a saúde e a segurança no trabalho é também gestão de relações humanas, né? A gente tem que ter esse carinho em observar muito bem essas relações para que nós consigamos ali extrair o máximo possível, conscientizar o máximo de colaboradores para que nós não tenhamos acidentes, incidentes, e com isso mantenha uma determinada produtividade estabelecida dentro do contexto fabril, né? Ou então de serviços ou um contexto administrativo, isso é aplicado em todas as esferas de produção. A segurança no trabalho como base da existência da empresa. Se a empresa depende de pessoas, né, então proteger as pessoas, logo, é proteger a empresa. Então, a saúde e a segurança no trabalho, ela tem que ser estratégica, ela tem que atuar naquilo que vai surtir efeito, naquilo que é normativo, naquilo que é impactante em primeira ordem, para que a empresa possa ser protegida mediante a proteção dessas pessoas. Operacional, a gente tem que estabelecer padronizações, a gente tem que estabelecer o que? Procedimentos, a gente tem que especializar e olhar com um olhar bem criterioso, né, as nossas estratégias operacionais. Se eu tenho uma estratégia operacional, então eu consigo estabelecer uma cultura empresarial, uma cultura de que como é que eu vou fazer as coisas, o porquê que eu vou fazer as coisas dentro daquele contexto, seguindo aquela determinada linha, aquele direcionamento. Por quê? Porque eu tive lá atrás a estratégia e a operação conjugadas para a formação de uma cultura, né? Tudo isso valorizando o quê? Valorizando a figura humana, que é a figura que efetivamente produz dentro de um ambiente empresarial. Então, aqui a gente vai ver que é preciso organizar de maneira racional esse gerenciamento de pessoas. E para organizar essa empresa humana, a gente vai precisar usar um modelo de administração. E aqui o proposto é que nós conheçamos o modelo POLC, né? Planejar, organizar, liderar e controlar. Só que a gente vai ver isso na próxima aula, tá? A gente vai se aprofundar nesse modelo POLC e ver como é que a gente consegue trabalhar isso dentro do contexto da segurança no trabalho.